Queridos, esse é um salmo, naturalmente, talvez não dê para me falar tudo. Ele é um salmo um pouquinho comprido, mas também tem muitas verdades. Mas alguma coisa, pelo menos básica, que está aqui dentro, eu queria transmitir para os irmãos nesta noite. Por si próprio, o salmo se fala, salmo também de Davi. E esse salmo é um salmo de ações de graças, por parte, ou quem escreve, um homem cujas orações foram respondidas e enfermidades curadas. Tudo indica que Davi, ao escrever esse salmo, ele sai de um período de enfermidade e ele recebe uma cura de Deus. E esse é o motivo que ele está escrevendo esse salmo, para bendizer o Senhor pela cura, para bendizer o Senhor pela libertação, pelo livramento, pelo seu poder. Talvez não haja no Antigo Testamento nenhuma outra passagem tão clara como está mostrando a intimidade do seu grande amor. O Velho Testamento, os irmãos sabem que o amor não é muito perpetuado, né? Deus até fala do seu amor, mas as coisas são mais pela lei, são mais pela obediência, são mais pelas regras. E nesse salmo você consegue enxergar a presença do amor de Deus, da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Essas três coisas estão bem claras nas palavras que Davi escreve, falando sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre a graça de Deus. São três salmos na Bíblia que, de alguma maneira, escrito pelo rei Davi, nos fascina. No Salmo 23 você encontra Davi falando sobre o suprimento de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No Salmo 91 você encontra Davi dizendo que o Senhor é a nossa proteção. Cai mil ao teu lado, 10 mil à tua direita, e tu não serás atingido. Que você está debaixo, da sombra do Onipotente. E no Salmo 103 você encontra Davi escrevendo sobre a saúde física, sobre o bem-estar, sobre poder adorar e bendizer o Senhor pela cura, porque Deus é um Deus que cura também. Então, primeiro o salmista conta as misericórdias, ou seja, aquelas intimidades que ele vê com Deus na primeira parte. Se nós formos dividir esse Salmo 103, nós poderíamos dividir em três partes. A primeira parte é a parte pessoal, é a parte que ele fala dele ter sido alcançado pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, que ele recebeu as bênçãos do Senhor, que todas as bênçãos, repare que no começo do Salmo, acho que 1 ou 2, ele fala todos os teus benefícios. Ele não fala os benefícios, mas fala todos os benefícios do Senhor ele tem recebido. Na segunda parte do Salmo você encontra ele falando sobre a grandeza de Deus, os atributos de Deus, os atributos de Jeová, como mostram o trato desse Deus que cuida do seu povo. Ele mostra como Deus é amoroso, como Deus é misericordioso, como Deus é um Deus de graça, como Deus é um Deus que cuida de nós, que protege. E aí ele já não fala de algo pessoal, mas ele fala de algo coletivo, ele fala da nação de Israel, do povo de Israel. E finalmente, a última parte do texto, que talvez não dê para a gente falar muito, é que ele fala da invocação do nome do Senhor, invoca as criaturas do universo, a adorarem o Senhor, a se juntarem para bendizerem a Deus de uma forma graciosa, de uma forma poderosa. Fala da soberania, do domínio de Deus, do reino de Deus, da grandeza de Deus. E dessa maneira, Davi fala no Salmo 103. Agora, iniciando aqui, irmãos, dividindo em partes, até onde der para a gente falar, pelo menos, na parte pessoal, que é uma parte, para mim, também muito importante, que Davi está dando aqui seu testemunho e falando das coisas de Deus. Ele inicia no verso 1 dizendo: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueças de nenhuma das suas bênçãos. Aqui ele pede para Deus não esquecer das bênçãos. Está bem dizendo, falando bem, falando das coisas boas. Repare que quando Jesus inicia uma oração a pedido dos seus discípulos que não sabiam orar, ele começa falando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele inicia o quê? Uma forma de você poder adorar, de você glorificar, de você honrar, de você dignificar o que é o nome de Deus.
Davi está escrevendo da mesma forma, de uma forma alegre, de uma forma contente. Ele está dizendo que as bênçãos de Deus têm alcançado. E na sua oração ele diz: Senhor, não esqueça de sequer uma bênção, todas, eu quero todas. Não limite as bênçãos para mim. Não limite, tudo que o Senhor tem para mim, me dá, Senhor, eu quero. Tudo indica que o salmista estava muito doente, e ele foi curado pelo poder divino de Deus. Então ele está ali, alegre, glorificando ao Senhor, com muita fé, irmãos. Porque quando você alcança a bênção de Deus, quando você pede uma oração, e Deus responde, olha, aquilo ali te dá fé. Aquilo ali acrescenta o teu coração, enche a tua alma e dizer: Deus está comigo, Deus ouviu o meu clamor, Deus ouviu a minha oração. E Davi está sentindo assim: Senhor, aproveita aí, derrama o teu caminhão. Se fosse hoje ele diria: derrama o teu caminhão de bênção sobre minha vida, abre as janelas dos céus e derrama a bênção sem medida. O teólogo Russell Champlin, ele diz o seguinte, fala um pouquinho sobre isso da seguinte forma, dizendo: bendito seja o homem pobre e necessitado, cuja enfermidade foi curada pela súplica insistente. Bendito seja o homem cuja oração foi ouvida na hora da enfermidade e na hora da necessidade. Que coisa gostosa quando você tem a sua oração respondida por Deus. Oração que você clama, que você pede na hora da cura, na hora da necessidade, e você vê Deus respondendo a sua oração. Irmãos, é preciso intimidade, é preciso fé, é preciso se aprofundar nas coisas de Deus, é preciso mergulhar no altar de Deus, na presença de Deus, para quando você falar com Ele, você poder crer que as suas orações estão sendo respondidas, que Deus está ouvindo a tua oração, que você entrou no trono da graça, e ali no trono da graça você orou com fé na presença do Senhor, derramou as tuas lágrimas, derramou as tuas súplicas. Davi aproveita dizendo: não esqueça de sequer um dos teus benefícios. Todos que o Senhor tiver, derrame sobre mim. O verso 2, o verso 3, ele fala do perdão e da cura. Ele diz: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas enfermidades. É Deus que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas enfermidades. E como no Oriente, outra palavra, como no Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, queridos. Isso está no mesmo Salmo 103, 12. Ele volta a falar que a distância do Oriente e do Ocidente é tão grande. Essa é a distância que Deus afasta de nós as nossas iniquidades. Essa é a distância que Deus pega o teu pecado e Ele jogou no profundo abismo. E muitas vezes você entregou a tua vida para Jesus e você não valoriza muito o perdão dos pecados. Você acaba entrando de uma forma rotineira e engessada no espírito de religiosidade muito grande. E você não valoriza o que é o perdão dos pecados. Meu irmão, o pecado nos sufoca. O pecado nos mata, o pecado acaba com o ser humano. O pecado destrói, o pecado faz a tua pressão subir, faz teu coração bater mais forte, o pecado tira teu sono, o pecado entra com enfermidade no teu corpo, o pecado tira a tua paz, o pecado quebra a harmonia que o homem tem dentro do universo. Então, ter os pecados perdoados, isso é um grande milagre. É uma grande bênção, como Davi está dizendo: bendize-me ao Senhor, bendiga o seu santo nome. Davi sente que ele foi perdoado, que os seus pecados estavam perdoados. Quando você lê o Salmo, se eu não me engano, 53 ou 51, Davi fala de uma enfermidade, que ele sente seus ossos apodrecendo, que ele sente a sua carne rasgando e gemendo. Há uma doença presente, mas você vê que aquela doença de Davi está relacionada com o pecado. Quando ele diz: Senhor, não tires de mim a tua salvação, torna a dar alegria de ser um salvo. Ele se envolve no pecado e aquilo acaba, e ele sente que o seu corpo está adoecido, que seus ossos estão quebrando, apodrecendo, que a sua carne está gemendo de dor. E aqui nesse texto ele encontra a cura, ele foi curado. E ele está dizendo como é bom ser perdoado. Ele foi curado divinamente. No Antigo Testamento havia uma crença ou uma agregação entre
um relacionamento entre enfermidade e pecado. E não é só no Antigo Testamento, não, irmãos. É que ali era fechado, 100%. Se criam totalmente que quando a pessoa estava numa doença é porque ela estava em pecado. Isso acontece quando se quebra o paradigma com Jó, que ele não tem um pecado e atrelam a ele um pecado, porque ele está doente. Pode ver que seus amigos ali o pressionam, dizendo: confessa, confessa, você pecou, você pecou. E passam o capítulo todo de Jó, a história toda, anos de Jó, pressionando para ele confessar o pecado, porque entende que ele tem um pecado, porque ele tem uma doença, mas ele não tinha pecado. Mas até então todo o Velho Testamento é fechado nessa questão. E o próprio Jesus, quando vem à terra, vocês reparem que quando lê sobre as doenças e as curas, muitos perguntavam, ao curar alguém, ele perguntava: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Porque atribuía o pecado do pai ao pecado do filho. E quando você lê aqui também, nesse texto que nós lemos no final, fala que a aliança de Deus é para que os temem e estabelece a sua justiça aos filhos dos filhos, ou seja, aos filhos e aos netos. Então, da mesma forma que vem as bênçãos, vem também as complicações malditas na vida dos filhos, por causa do pecado dos pais. Mas o Velho Testamento era fechado 100%. Então se acreditava que se alguém tinha uma doença é porque havia um pecado. E Davi também acreditava dessa maneira, porque ele está dizendo, repare que ele começa dizendo: Senhor, o Senhor me perdoou, meus pecados são perdoados, e eu fui curado por Deus. A consequência do pecado ser curado era cura, eles acreditavam nisso. Novamente, Russell Champlin escreve dizendo: se eu pensar que o pecado causou minha dor, posso desdenhar dos medicamentos naturais. Por outra parte, como poderei saber com certeza qual o meio que Deus poderá usar para me curar? O perdão dos pecados busco para ter alívio, talvez somente assim possa curar a minha tristeza. Meu irmão, Davi estava ali alegre, porque ele se sentiu perdoado por Deus, e consequentemente, parece que a enfermidade saiu do seu corpo, que não havia mais pecado, E Jesus conserta isso, mostrando que não é sempre dessa maneira. Quando alguém pergunta sobre o cego, quem foi que pecou, ele ou seu pai? E Jesus: nem o pai pecou, nem ele pecou, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse nele. Então nem todo pecado, nem toda doença vem pelo pecado, mas muitas doenças também vêm pelo pecado. E devemos ser abençoados ou louvarmos a Deus quando sentirmos que os nossos pecados são perdoados. Significa que a angústia e a tristeza do nosso coração, ela foi embora. Na continuação do Salmo, no verso 4, ele diz que é Ele que resgata a sua vida da sepultura e o cerca de bondade e compaixão. Deus resgata a nossa vida da sepultura. A maior sepultura que Deus resgatou na nossa vida, irmãos, foi do inferno, foi dos nossos pecados, foi da nossa vida antiga do Egito, foi do nosso passado antes de se entregar totalmente a Jesus, antes de ser lavado pela cruz, lavado pelo sangue dos cordeiros que foi derramado naquela cruz. Nós estamos sujeitos e presos a toda a obra de Satanás, a toda a obra do pecado. E Deus nos resgatou de uma forma poderosa através da pessoa de Jesus. Davi aqui está escrevendo: é Ele que resgata a sua vida da sepultura. Glória a Deus. Que coroa de bondade e compaixão. Palavra usada na época, coroa, era relacionada a festividades. Coroas e grinaldas eram usadas para simbolizar as festas de antigamente. Nas festas as pessoas usavam coroas, festivais. E ele está dizendo: olha, é o Senhor que coroa, é o Senhor que faz uma festa. Quando nós somos resgatados dos nossos pecados, quando o Senhor nos tirou daquele lamaçal, como diz no livro de Salmos 40, verso 2 e 3, é Ele que me tirou de um poço de destruição. E algumas passagens diz: Ele me tirou de um lago, um poço de lama, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me no local seguro,
Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor, aleluia. Que Deus fez? Te tirou de um charco de lama, te tirou o lamaçal do pecado, meu irmão, te colocou os teus pés sobre o lugar seguro, sobre a rocha que é Cristo, e ainda te deu um novo cântico na tua boca, para você cantar ao Senhor e bendizer o nome dEle, aleluia, glória a Deus. Isso é milagre de Deus, isso é milagre de Deus, te tirar do atoleiro, charco de lama, charco de lodo, pecado que nós estávamos, Deus nos resgatou, nos tirou, colocou no lugar seguro, colocou os nossos pés sobre uma rocha, sobre a presença do Senhor, e ainda deu um cântico novo. Canta, você tem o que cantar, você tem o que falar, você tem o que proclamar, você tem um testemunho na tua boca e nas tuas mãos. Fale da bênção de Deus na tua vida, porque você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e hoje você é uma pessoa nova em Cristo Jesus. Você tem a mensagem de Deus, a mensagem da cruz. Então fale desse amor. Davi está falando com alegria: fui resgatado, fui tirado do lamaçal. Salmo 32:1 diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz, meu irmão, como isso é gostoso. Você poder deitar, dormir ou levantar pela manhã e saber que teu coração está limpo, que Jesus Cristo perdoou os seus pecados, escreveu uma nova história, se escreveu no livro da vida, que quando você dobra o teu joelho na tua casa, na rua, em qualquer lugar, para falar com Deus, Deus perdoa os teus pecados, porque é Ele que te justifica. Ele é o teu advogado, é aquele que te defende contra a acusação do inimigo. Quando ele vai diante de Deus para te acusar, o nosso verdadeiro advogado está lá, fiel e justo, para te perdoar e te purificar de todos os teus pecados, aleluia. Há um hino, e hoje quando eu preparava essa mensagem, deparei com um hino que eu me lembrei da minha mãe, né? Acordava de manhã com muitas músicas, e eu me lembro que uma das músicas que ela cantava era essa: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, conta de uma vez, hás de ver surpreso o que Deus já fez. E eu ficava, nunca me parei para pensar o que está dizendo essa mensagem, né? É para você falar das bênçãos de Deus, é para você contar quantas bênçãos você já recebeu da divina mão de Deus, uma a uma. Fala, conta de uma vez, e você vai ficar surpreso no que Deus já fez. A gente deveria, né? Eu me lamento muito por não ter feito isso, Deus sabe também todas as coisas, mas de escrever as coisas boas que Deus já fez na nossa vida. A gente escreve tanta coisa, né? Tem o diário. Gente, mulher, né? Menina, né? Gosta muito desse negócio de diário, né? Escreve. Homem não tem esse negócio não, né? God não tem isso. Mas a mulher gosta de escrever o diário a vida toda. Você poderia escrever um diário da tua vida cristã, um diário da tua vida de relacionamento com Deus, das bênçãos que Deus já realizou, já fez na sua vida, das curas. Quantas bênçãos. Talvez nós ficaríamos surpresos depois de 20, 30 anos na caminhada de fé, ver páginas e páginas escritas de tantas bênçãos que Deus nos deu, que nós já esquecemos, porque a mente esquece, irmãos. A mente esquece. Com o passar do tempo, o vento bate e você esquece das maravilhas de Deus. Por isso que Deus falou ao povo dele: escreve. Escreve tudo o que eu vou fazer, toda a história da saída do Egito, escreve, para que os pais contem para os filhos e os filhos dos filhos, para não esqueçam o que Deus fez no Egito. E nós temos hoje, pregamos hoje o que foi escrito. Não poderíamos pregar se não houvesse escrito as histórias de bênção de Deus. Nós poderíamos ter histórias da nossa vida contadas.
E talvez você esteja sentado me ouvindo e dizendo assim: mamãe, eu não tenho nada para contar até agora. Talvez a partir dessa noite você tenha alguma coisa para contar. Talvez até agora realmente não tenha acontecido nada, mas meu irmão, eu acredito em nome de Jesus que você mergulhar numa aliança com Deus, num propósito com Deus, nesta noite, a partir dessa noite, você vai ter história para os próximos anos, para contar das coisas que Deus fez na sua vida. Começa a escrever, começa a anotar cada bênção que Deus te dá, cada dia que se levanta, cada experiência com Deus, cada resposta de oração. Charles Finney, não ele conta, mas alguém escreve a sua história e fala que ele tinha um caderno de oração. E ali ele relacionava os pedidos e as respostas. No dia que esse homem morreu, alguém pegou aquele diário e reparou que todos os seus pedidos estavam ok, ou seja, tudo que ele pediu a Deus, Deus tinha respondido. Porém havia um pedido de oração constante que não havia resposta. Ele orava pela salvação de um dos seus irmãos biológicos. E naquele dia alguém mostrou aquele diário para aquele irmão e disse: olha, seu irmão era um homem de Deus, era um homem que Deus ouvia. E mostrou e deu o diário nas mãos dele, e ele começou a ler todos os pedidos de oração. E ele notou que o seu nome aparecia quase todos os dias diante de Deus. E era a única lacuna aberta que Deus não havia respondido: a salvação da vida daquele homem. Antes que o corpo de Charles Finney descesse à terra, aquele irmão biológico dele entregou a sua vida para Jesus naquele dia. Todas as orações daquele homem foram respondidas na face da terra. Ah, meu irmão, Davi está dizendo também no verso 5 do Salmo 103: é Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Em outras traduções diz que é Ele que enche de bens na sua velhice, ou seja, Deus vai cuidar da sua velhice. Isso tem a ver com o meu futuro e com o seu futuro, porque quando você chega numa idade, né, eu acho que o adolescente, ele pensa: como é que vai ser a minha vida, né? Hoje tem pai, tem mãe, mas e aí? Há uma insegurança de saber como você vai sustentar, como é que você vai pagar suas contas, com quem você vai casar, aonde você vai morar. Isso são perguntas que geralmente ficam na nossa mente. Como é que vai ser o nosso futuro? E aí as coisas vão acontecendo, você acaba trabalhando e entra numa profissão. Qual vai ser a minha profissão? Vou ter emprego, vou me dar bem. E de repente não sai exatamente o que você queria, mas a vida segue, você segue com a vida. E numa certa idade você se pergunta: como é que vai ser a minha velhice? Com esse plano de aposentadoria no Brasil, né? Misericórdia. Como é que vai ser os meus últimos dias? Você escuta tanta história aí, de pai abandonado, de pai largado, de mãe largada, né? Enfim, né? Meus filhos vivem falando: não, eu vou cuidar do Senhor. Eu falei: tá certo, eu estou me preparando para ninguém cuidar de mim. Deus que cuida de mim. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que é Deus que vai cuidar da sua velhice, que o Senhor que vai cuidar dos seus últimos dias, da sua existência. Enquanto você existir na face da terra, você que tem pacto, você que tem aliança com Deus, que tem uma vida com Deus, Deus cuidará de você até o final, aleluia. De modo que a sua juventude se renove como a águia. Como é bênção. O pastor Joel começou o culto falando, começou com um adolescente, está aí com o seu sessentão já quase praticamente, né? E aí tá vivendo, tá bem, tá se renovando como a águia, né? Cabeça ainda não, o corpo está um pouquinho melhor, né? Mas, meu irmão, é isso que a palavra de Deus prega, é isso que a palavra de Deus mostra. Aquele que vive no pecado, a sua juventude, não nota nisso. O mundo te engana, o mundo prega uma peça em você. O mundo pega uma peça que você não tem como voltar atrás. Você dá a sua juventude para o inferno, você dá a juventude para a carne, você dá a juventude para o sexo ilícito, dá a juventude para a balada, você dá a juventude para os vícios, você dá a juventude para o pecado, para o inferno. Quando cair a ficha, aos 45 segundos do tempo, você não tem mais como reagir, você está todo quebrado, todo detonado, tua carne apodrecendo, teus ossos apodrecendo, e você perdeu o melhor da tua vida, meu irmão. Porque Deus renova as tuas forças. Deus renova a tua vida. Aqueles que viveram a sua vida, que iniciaram a sua vida, que se dedicaram anos, meu irmão, eles vão chegar com 50, com 60, bem demais para servir ao Senhor.
Como diz, caminharão e não se cansarão, renovarão as suas forças como as águias. Há uma lenda da águia, que a gente conta aqui na igreja, que a águia, quando fica velha, ela procura lugares altos e com águas geladas. E ela passa um período da sua vida que ela fica isolada, sozinha. Ela arranca todas as suas penas e mergulha nas águas geladas e toma sol. Passam meses assim, rala o seu bico, as suas garras estão fracas, quebradas. E durante muitos anos, muito tempo ela permanece nesse ritual de águas geladas e sol nas alturas. E conforme o tempo vai passando, vai crescendo penas novas. Suas garras vão ficando fortes novamente. Seus bicos vão ficando poderosos. E chega uma hora que ela está totalmente recuperada. E ela sai voando, e ela voa mais alto. E ela enxerga mais alto ainda. E ela é muito mais experiente do que quando ela começou, meu irmão. Talvez quem escreveu conhecia um pouco dessa lenda. Ou isso deve ter existido em algum momento. Porque ele diz, é ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude, ela se renova como a da águia. Então, meu irmão, não fique preocupado com o que vem na frente, se preocupe hoje em agradar a Deus. Se preocupe em servir a Deus, porque quando você chegar lá na frente, você vai se renovar. Você vai se renovar como uma águia. Você vai voar ainda mais alto do que voou para a glória do Senhor. Você vai agarrar coisas mais fortes do que você agarrou. Você vai ter mais responsabilidade, mas você vai ser mais poderoso na presença de Deus, aleluia. A Bíblia diz no Isaías 40, 31, já falamos aqui, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Davi continua escrevendo no verso 6 do Salmo 103, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Aqui ele já muda a mensagem, já não é algo pessoal. Ele já começa a falar dos atributos de Deus. Deus é um Deus justo. E isso, irmãos, é motivo de alegria, mas é motivo também de muita preocupação. Muita preocupação. Que ao mesmo tempo que você tem um Deus justo, na terra você não tem juízo justo. Os juízes nunca tiveram tanta evidência no Brasil como estão hoje. E aí a gente tem altos julgamentos, né? Porque um vai lá, prende o bandido, aí o outro vai lá e solta o bandido. Um vai lá e prende aquele que roubou o país em milhões, aí o outro vai e solta. E a gente fica revoltado. Esse é o juiz da terra. Esses são os juízes da terra. A justiça na terra, ela é brincadeira, principalmente aqui no Brasil. Ela é brincadeira. Porque o juiz, ele interpreta aquilo que ele quer. Ele tem o livro dele, que é um pouco maior do que talvez a Bíblia, ou um pouco menor, e ali ele faz o seu julgamento. Ele decide quem ele solta e quem ele prende. Isso é a terra. Agora, quando eu falo que nós devemos nos preocupar, porque o juiz do céu não é assim. O juiz, a justiça de Deus, irmãos, ela é verdadeira. Então isso é motivo de alegria, em saber que nós temos um verdadeiro juiz que julga a nossa vida, que é Deus. Agora é motivo de preocupação, porque Ele também vai julgar as coisas boas e as coisas ruins. Ele não vai ter dois pesos e uma medida. Ele vai julgar retamente conforme a sua palavra. Então quem escapa do juiz aqui na terra, porque corrompeu o juiz aqui na terra, ele aceitou o suborno e corrupção, não escapa do juiz divino, que sabe como julgar aquela vida, que o vai torná-lo, com certeza, no final desses dias, um dos homens mais infelizes da face da terra, que vai sofrer mais, que vai sentir o que é dor, o que é angústia, antes de passar para a eternidade, que é a morte eterna sem Deus, se não se arrepender. Então o justo juiz, ele diz, o Davi, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos, meu irmão. Você tem uma causa, Deus defende. Está sendo injustiçado? Deus defende. Está sendo humilhado por alguém? Deus defende. Alguém te traiu? Deus é o teu justo juiz. Alguém te bateu, alguém te falou uma coisa, você quer revidar, não revida. Por isso que a palavra do Senhor diz, a vingança pertence a Deus, eu retribuirei.
Não é você que tem que se vingar, não. Deixa Deus, Ele sabe agir, meu irmão. Ele sabe agir. Nessa vida aí, eu já passei pelo menos uns 10 que foram injustos e que no meu caminho aí Deus cuidou, que eu nunca precisei levantar a mão. Nunca precisei apontar o dedo, nunca precisei xingar. Deu vontade de bater? Deu vontade de bater, com certeza. Deu vontade de ir lá e agir como homem? Deu. Mas graças a Deus que o Espírito Santo sempre me convenceu. Deixa na mão de Deus, Deus sabe o que faz. Deus é justo. Então estabeleça isso na sua vida. Está tendo prejuízo, você foi roubado, foi prejudicado, foi enganado, foi xingado, bateram, traíram, meu irmão. Você tem um justo juiz que sabe julgar a causa dos oprimidos. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos aplaudir de verdade. Aleluia. Ele cita um outro atributo. Deus é paciente e misericordioso. Verso 8, o Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Só que ele estabelece 3 atributos de Deus: a compaixão, a misericórdia e o amor. Embora compaixão e misericórdia são palavras similares. Fala do Senhor, que é um Deus misericordioso. A palavra do Senhor diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, meu irmão. Ninguém aqui é bonzinho, não se engane. Eu estou aqui porque, eu nasci na igreja, como o pastor Joel disse, eu ainda sou pior que ele, porque eu fui criado na igreja. Fui criado, minha mãe era cristã, a família do meu pai também era. Então eu nasci na igreja, fui apresentado na igreja, nunca saí da igreja. Mas você pode ter certeza que eu sou um dos piores pecadores que está nessa sala, irmãos. Eu estar aqui é milagre de Deus. Eu estar aqui é a graça de Deus. Porque eu me conheço e sei o que tem dentro de mim. É como a gente fala, a fera que está presa lá dentro, que fica algemada e presa. Não quero que ela saia. Eu já provei dela. E todos nós temos algum tipo de monstro também preso dentro de nós. Tem que ser amarrado e preso constantemente, como diz o apóstolo Paulo, subjugado pela cruz de Cristo. Agora, o que é isso? Privilégio de estar na casa de Deus, privilégio de ser amado por Deus, privilégio de ser perdoado por Deus, privilégio de Deus ouvir a tua oração, privilégio de estar na presença de Deus. Isso é misericórdia de Deus, isto é amor de Deus. E é isso que Davi está falando. O Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, é muito paciente e é cheio de amor. Às vezes você quer julgar algum irmão, julgar alguém, diz, aquele ali. Meu irmão, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é cheio de amor. Ainda no mesmo capítulo do 103, lá no 13 e 14, também Davi está escrevendo dizendo, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra que somos o quê? Pó. Um pai, meu irmão, pai é pai, mãe é mãe, A gente, todo mundo que é pai e mãe sabe disso, Na hora de chamar atenção, fraqueja, É só um jeito de um filho olhar e falar, você já amolece, Às vezes eu pegava meu filho com a cintada, como se eu vou dar-lhe umas 30 no mínimo. Mas aí começava a gritar, pedir misericórdia, dava 2 e já doía o coração, Aí quando dava 3 ou 4 a mais, ficava com peso. Puxa, eu não devia ter dado. Não é verdade? A gente é mais ou menos assim, tem compaixão. E a Bíblia diz que o Senhor tem essa compaixão de pai. Compaixão que está presente no coração de Deus para com a nossa vida. E Ele sabe que nós somos formados de pó. Ele lembra que você é pó. Ele é espírito. Mas sabe que eu sou pó. Que eu sou fraco. Que você existe hoje e amanhã não existe mais. E fala no texto aqui que nós lemos, diz que são como as flores. Que de repente bate um vento e dissipa tudo e acabou. Isso é a vida. Isso é a vida. Nasce uma flor tão bonita agora nessa época da primavera, Vai chegar a primavera daqui a pouco. Aí vai nascer aquelas flores bonitas.
Mas da mesma forma que elas nascem, é tão lindas, você admira. Mas quanto tempo você admira? Pouco tempo, ela acaba. A tua vida é assim também, a minha vida é assim também. É de uma forma muito rápida, irmãos. E por isso que nós não podemos nos enganar com as nossas decisões, com a nossa caminhada com as coisas de Deus, para não nos iludirmos pelo mundo, não nos iludirmos com as coisas aí fora, porque são enganosas. Por trás dessa carnalidade, por trás dessas coisas fascinantes que o mundo oferece, está Satanás, que quer nada menos do que nada mais destruir a tua vida, destruir a tua alma, teu coração, e se possível te rebocar para o inferno, porque ele sabe que ele está perdido e para lá que ele vai. Davi continua falando no verso 103, 9, o Senhor não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Deus não é um Deus acusador. Ele está falando das características do Senhor, desses atributos que Deus tem. Deus não é um Deus que acusa, Deus não é um Deus que fica ressentido. Sinceramente, eu vou levantar minha mão. Quem já ficou ressentido com alguma situação? Ah, meu irmão, se você não levantou a mão, você já está em pecado. Já comete, pode abaixar, já tem que confessar o segundo pecado, que é a mentira. Todos nós nos ressentimos. Claro, tem uma diferença de você se ressentir por um período e depois você abrir mão daquilo e dizer, não vale a pena, sai fora. Não vou deixar isso agrupar na minha alma, não. Vou deixar isso ficar no meu coração e tirar. Mas tem pessoas que convivem com isso, tem pessoas que dormem com ressentimento. Tem pessoas que vão para a cama com ressentimento e vivem com ressentimento. Pessoas que fazem aniversário e sopram velhinha por ressentimento. E cantam parabéns por ressentimento. Ele está dizendo, Deus não é um Deus que acusa e nem é um Deus que fica ressentido. Tem que correr, irmãos, para terminar. 103, no verso 10, ele fala sobre a graça. Davi diz, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Meu irmão, misericórdia. Se a gente pudesse classificar o nosso pecado aqui, dois já nós classificamos aqui. Dormir com ressentimento e a mentira. Se a gente pudesse colocar os nossos pecados aqui, são muitos. Quando você chega perto da luz de Deus, perto da presença de Deus, Deus começa a mostrar quanto você é pecador. Se você está achando que não tem muito pecado, é porque você realmente está um pouquinho distante. Você está um pouquinho fugido. Você saiu um pouquinho da presença de Deus, está um pouquinho distante. Aí você não acha que você tem muito pecado, não. Mas quando você chega perto da palavra de Deus, e ela começa a iluminar a tua vida, você começa a ver quanto pecado você tem. Quanto orgulho tem no teu coração, quanta arrogância, quanta vaidade, murmuração, gritaria. E aí vai, irmãos, uma lista interminável. Talvez você não esteja cometendo pecados morais, agressivos, contra a sociedade e contra a família. Mas há outros pecados também, irmãos, que danificam, que machucam, que nos levam às vezes aos pecados morais. Porque os pecados morais são a consequência de alguns pecados que iniciam no nosso coração e desembocam nos pecados agressivos para a sociedade, para a família e às vezes até para a igreja. Mas tudo começa no nosso coração, que nós não conseguimos enxergar o que existe lá. E Davi está dizendo, ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme a nossa iniquidade. Nós merecíamos, mas ele não dá. Isso é graça, isso é favor de Deus, isso é bondade de Deus, isso é misericórdia de Deus. Ele fala no verso 11, pois como os céus se elevam acima da terra, assim grande é o seu amor para os que o temem. Fala do maior atributo, irmãos, é o amor. Tudo se move pelo amor. Nós não podemos perder o amor de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, se não me engano, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações, foi o Espírito Santo que derramou. Nós não merecíamos, mas por causa da graça, por causa do favor, da bondade de Deus, da misericórdia dele, ele derramou o amor no coração. E quando o amor entra, a Bíblia diz que o amor apaga multidões de pecados. O amor de Deus, irmãos, muda a nossa vida. A igreja não pode se desvincular do amor.
A igreja pode perder os dons. A igreja pode cometer alguns erros, irmãos, umas dificuldadezinhas que existe. A igreja pode não ser uma igreja muito calorosa. A igreja pode não ser nem uma igreja muito avivada, mas a igreja não pode ficar longe do amor. Porque o amor é a maior marca da igreja. E esse amor foi derramado nos nossos corações. Todos aqueles que conheceram a Deus, de alguma maneira se renderam a Ele, receberam deste amor. E Davi está escrevendo, dizendo: como os céus se elevam acima da terra, olha a distância, assim é grande o seu amor para conosco. Não dá para medir o amor de Deus. Não dá para medir. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem. E a sua justiça com os filhos dos seus filhos, e com os que guardam a sua aliança, ele se lembram de obedecer aos seus preceitos. Salmo 103, 17 e 18, ele fala da aliança, fala do amor, mas fala que esse amor está presente na vida daqueles que têm aliança. E aqui, irmãos, tem uma coisa interessante, que ele fala que a aliança dele está com aquelas pessoas que foram alvos do amor dele, e que a justiça dele é estabelecida aos filhos e filhos dos seus filhos. Há uma geração. A geração herda e recebe o que os pais receberam de Deus. E por amor aos pais, o Senhor derrama a sua justiça. Tem um texto que eu gosto muito na Bíblia, que é aquela passagem quando Senaqueribe quer invadir a Judá, a Jerusalém. E ali então o rei Ezequias está apavorado, não sabe o que fazer, porque ele já invadiu uma vez e não tem mais, ele quer dinheiro, quer resgate, não há mais dinheiro para dar para Senaqueribe. E aí o rei Ezequias vai ler para Deus a carta, dizendo: olha, ele vai entrar, ele ameaçou, ele vai matar os homens, ele vai estrupar as mulheres, vai levar os filhos cativos, vai levar tudo que tem aqui, eu não sei o que fazer. E Deus disse: ele não fará isso. Ele não fará isso, porque eu amo a Jerusalém, e por memória de Davi. Meu irmão, quando ele fala isso, por memória de Davi, nós estamos falando de pelo menos 300 anos de diferença, de 200 a 300 anos de diferença, de Ezequias até Davi. Isso mostra a memória de Deus. Deus está se recordando de um compromisso, de uma aliança que ele assumiu com Davi, dizendo que o reinado de Davi nunca sairia, que a raiz de Davi nunca sairia do trono. Ele perpetuou o reinado de Davi para sempre. E ele diz: ninguém roubará o teu reinado, nem Senaqueribe, por amor a essa cidade e pela lembrança do pacto que eu tenho com Davi, ele não entrará. Interessante que o Deus não está nem aí com o rei Ezequias. E o rei Ezequias era um homem temente a Deus, piedoso. O Senhor diz: não é por você não, é porque eu amo essa cidade, porque eu tenho um compromisso com Davi, e ele não roubará esse trono por causa disso. Como é bom, irmãos, você ser lembrado por Deus. Como é bom você ter um compromisso com Deus. Como é bom saber que a tua família, alguém da tua família, teve um compromisso com Deus e você erra das bênçãos. Eu vou dizer uma verdade aqui: se isso não aconteceu, a partir do teu período, da tua existência que você entregou a sua vida para o Senhor, a tua raiz lá na frente vai herdar essa bênção que você teve com o Senhor. E eles vão ser muito mais abençoados do que você, entenda isso. Porque eles receberam uma bênção dobrada por causa de você. E às vezes eu olho e digo assim: na minha família deve ter tido, minha mãe sim, com certeza, mas talvez mais alguém tão abençoado, que às vezes eu recebo tanta bênção de Deus, me sinto tão abençoado, isso eu não mereço, não é por causa de mim. Mas quando eu leio um texto desse, eu digo: alguém lá atrás, um avô, um tataravô, alguém foi muito abençoado, e essa bênção chegou e eu agarrei. Eu estou nela, eu não quero soltar. Sabe, isso muda a história de alguém, porque é isso que Deus está falando. Que os nossos filhos receberiam a bênção por causa de uma aliança que Ele tem conosco. Amor e misericórdia e justiça foram prometidos nos pactos que Deus fez. Deus trabalhava no Velho Testamento através de pactos, irmãos, para abençoar alguém. Fazia alianças, fazia pacto com as pessoas. E o amor, a misericórdia, a justiça sempre estavam presentes. Faziam parte da escrita do contrato. Quando você pega um contrato de alguma coisa, tem algumas coisas que nunca saem do contrato.
quem está vendendo, quem está comprando, o valor, na verdade, quem julga. São coisas que estão ali dentro, não pode sair. Estão sempre. No contrato de Deus com o homem, no pacto de Deus com o homem, sempre existia amor, misericórdia e justiça. Seja o que acontecer, se você tem um pacto com Deus, aconteça o que acontecer, se você continuar com esse pacto com Ele, lembre-se sempre disso: o amor, a misericórdia e a justiça jamais se apartarão da tua vida, porque faz parte do pacto de Deus com você. No verso 21 de João, no Evangelho de João 14, ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando você tem uma aliança com Deus, você guarda os preceitos de Deus, você obedece os mandamentos do Senhor. Isso é a prova do teu amor. Essa é a tua assinatura. Se Deus assina de um lado, você também assina do outro. Se Deus assina dizendo que Ele sempre trará amor, misericórdia e justiça sobre a tua vida, porque Ele tem uma aliança com você, você assina dizendo que você guarda os mandamentos dEle. E Ele diz: eu o amarei, meu Pai também o amarei, e nós nos manifestaremos na vida dEle. E termina, irmãos, esse Salmo 103, falando da soberania de Deus. É a última parte que Davi coloca aqui, mostrando o quanto Deus é soberano. Falando no versículo 19 a 22, que termina dizendo: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Como rei, domina sobre tudo que existe. Bendiga o Senhor todas as suas obras, em todos os seus lugares. Do seu domínio, bendiga o Senhor a minha alma. Deus estabeleceu o seu trono nos céus. Os homens, com toda a tecnologia, irmãos, tentam chegar nos céus. Já chegaram perto do sol, bem distante, senão morre cozido. Já chegaram na lua, já chegaram nos planetas. Enfim, estão sempre se aventurando. Mas eles nunca conseguiram chegar onde Deus está, porque ali está o seu trono. E lá de cima Ele reina, com o seu cetro, com a sua coroa. Ele tem o domínio sobre tudo. E Davi escreve dizendo: bendiga o Senhor pelas obras, em todos os lugares, pelo seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma, por tudo que Deus faz. Bendiga o Senhor para sempre, aleluia. Para sempre. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o dono da história, meu irmão. É aquele que não está dormindo, como diz a palavra, ele não dormirá, o guarda de Israel. Deus não está dormindo, Deus é rei, é Senhor, para todos sempre, aleluia. Terminando o Salmo 22, no verso 27 e 28 diz: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações. Não tem jeito, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Todo joelho, como diz em Filipenses, terá que se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Pense nas maiores figuras que você pode imaginar na história que viveram. Pense nas mentes mais fabulosas, nos homens mais endemoniados que viveram nessa terra, nos melhores artistas, nos melhores esportistas, nos homens mais ricos que existiram neste planeta, que já viveram aqui, das melhores mentes que você puder imaginar na história. Todos eles terão que um dia se dobrar o seu joelho e confessar com a sua língua que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, aleluia. Fique de pé um pouquinho, irmãos. Vamos orar nessa noite. Vamos orar. Quero fazer duas orações aqui. A primeira, quero te convidar no teu lugar, para você bendizer a Deus pelos seus feitos. É lógico que não dá para você
em alguns minutos, ficar pensando quanta coisa Deus fez. Mas seria tão bom que você começasse a escrever no seu computador, no seu celular, no seu caderno. Acho que na Bíblia não vai dar com o passar do tempo. Quantas coisas boas Deus já fez por você. Quantos livramentos Deus já trouxe na sua vida. Quantas curas, quantos pecados que Ele já te perdoou, né? Eu queria te convidar um pouquinho nesse momento, poucas palavras, você fechar os teus olhos e de verdade poder bendizer ao Senhor no teu lugar, por tanta coisa boa que Deus já fez na sua vida, por tantas curas, tantas libertações, tantos livramentos, por tantos pecados que Ele perdoou na tua vida. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. É muita santidade, Deus. É muita santidade, Deus, a tua presença. Ora, machecalamas. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Segunda oportunidade que eu quero te dar nessa noite. Enquanto você ora e agradece a Deus. Se tem alguém aqui que não entregou sua vida para Jesus até o dia de hoje, ou que está afastado do caminho de Deus, eu quero te convidar para abrir teu coração para Jesus entrar. Quero te convidar para dizer: Jesus, entra na minha vida, me salva a minha vida, que eu quero, como o rei Davi, bem dizer o teu nome, falar bem das coisas boas que o Senhor tem para fazer. Ainda é tempo para você, ainda dá tempo para você, ainda dá para Deus restaurar, dá para Ele te renovar como as águias. Se tem alguém aqui que não entregou a sua vida para Jesus, gostaria de entregar nessa noite, no seu lugar, levanta a sua mão dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Se tiver alguém, tem alguém? Todos já fizeram? Glória a Deus. Eu quero fazer o terceiro desafio aqui, irmãos. Quero orar com as pessoas que estão aqui enfermas e doentes. Esse salmo, ele foi escrito porque Davi foi curado milagrosamente pelo Senhor. Como eu mencionei na mensagem, no Salmo 51, ele descreve ali o que está acontecendo com a sua carne, quanto ela está podre, quanto ela está apodrecida, os seus ossos. E ali então ele pede oração. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Então, se no teu coração, meu irmão, Deus te trouxe aqui hoje, venha com fé. Venha com fé. Venha crendo. Aleluia. Deus é poderoso. Salmo 103 é a realidade. Eu sei que todos nós temos um tempo para partir para a eternidade. Mas como Jesus disse, há doenças que não são para a morte, mas sim para a glória de Deus. E as doenças que são para a glória de Deus, Ele há de curar. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor, o Gabriel, e eu queria que você ficasse bem à vontade aqui na presença de Deus, para derramar as tuas lágrimas, para rasgar o teu coração, para se quebrantar, porque Deus está aqui, meu irmão. Deus está aqui. Não era essa mensagem que ia pregar. Deus me deu, preparei 2 mensagens e eu não senti paz no meu coração.
quando foi a tardezinha, o Senhor me deu o Salmo 103 e veio paz. Então, eu sei que a palavra de Deus é poderosa, mas Deus também trouxe você aqui, porque Ele vai curar a tua vida em nome de Jesus. Há poder no nome dEle, há unção no nome dEle, e Ele está aqui nessa noite em nome de Jesus. Enquanto o Gabriel canta um louvor ao Senhor, os pastores vão passar rapidinho, apenas ungir você, apenas vão ungir. Você continua na presença de Deus, buscando o Senhor, glorificando, orando, clamando na presença do Senhor. E a igreja toda orando, unida em oração na presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Shekalamassuria. É o Senhor e muito digno de louvor. Oh meu Deus. A cidade do nosso Deus, oh meu Deus. A alegria de toda a terra. Oh meu Deus. É o Senhor em quem nós temos a vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. Oh meu Deus. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus
Senhor, é o teu nome que é invocado nesse lugar. É a tua doce e santa presença que está aqui, Senhor. É o Espírito Santo de Deus que conduz essa reunião, Senhor. E que nessa noite, no nome de Jesus, nós oramos pelas enfermidades neste lugar. Como o teu servo Davi pôde glorificar o teu nome, bendizer o teu nome, porque ele foi perdoado dos seus pecados, porque ele foi curado de todas as suas enfermidades, Senhor. O Senhor não negou bênção para o teu filho, Senhor. Que nesta noite, Senhor, a tua bênção venha sobre este lugar. O teu poder de cura esteja neste lugar. A tua presença esteja neste lugar. Que seja, ó Deus, a enfermidade que estiver presente, o teu poder passe por aqui. Ó Deus, arrancando toda dor, toda inflamação, todo o mal-estar, que saia em nome de Jesus. Ó meu Pai amado, põe as tuas mãos, todos os caroços, todos os tumores que estão nos órgãos, nós repreendemos agora, pelo poder da cruz, pelo poder que há no nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Nós oramos e mandamos que esta enfermidade saia deste lugar, vai embora, em nome de Jesus. Solte os corpos, solte a pele, solte os rins, solte o ovário, solte o útero, solte os seios, solte a garganta, solte o esôfago, o pulmão, solte o intestino, solte o estômago. Oh meu Deus, pelo poder de Deus nós abençoamos, Senhor, que haja cura neste lugar, que haja um espírito de cura vindo dos céus, da tua parte, ministrando a vida dos teus filhos. Nós os abençoamos nesta noite, Pai, com a tua palavra, e no nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Oh, meu Deus. Pois só tu és o Deus eterno. Aleluia, adore o nome dele. Bendiga o nome dele. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, meu querido. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Dá um abraço gostoso do teu irmão. Liga para ele, meu irmão. Bendiga o nome do Senhor pela tua cura. Bendiga o nome do Senhor pela